De assassinos fantasmas a desaparecimentos misteriosos, existem acontecimentos que, pela sua bizarrice, parecem fazer parte de um livro ou filme de terror. Muitos crimes não solucionados no Brasil e no mundo abrem portas para uma realidade que parece não ser real. Por isso, hoje, vamos conhecer alguns eventos que beiram o sobrenatural e que vão testar até mesmo os mais céticos. O assassino de Hinterkaifeck. Esta é quase uma história de um fantasma assassino. Nos anos 1920, uma série de assassinatos estranhos aconteceram em torno de uma fazenda no interior da Alemanha, a 70 quilômetros de Munique. Primeiro houve uma série de incidentes estranhos, como misteriosas pegadas na neve ao redor da casa, barulhos no sótão e ainda jornais impressos sobre o tapete da porta, sendo que ninguém havia os comprado. Depois as chaves começaram a sumir, e uma das funcionárias da fazenda até se demitiu, alegando que a fazenda era mal assombrada. Depois de um tempo, os vizinhos sentiram falta da família residente na fazenda, aparentemente sumida, e foram ver o que tinha acontecido. Eles encontraram a família morta. Alguns membros foram arrastados até o celeiro e apresentavam muitos machucados, como se tivessem sido cortados por um machado. A filha mais nova sobreviveu ao ataque, mas também não conseguiu resistir. As vítimas eram os pais, Andreas Gruber, de 63 anos, a Casilia Gruber, 72, a filha Victoria Gabriel, 35 anos, que já era viúva, os netos Casilia, 7, e Joseph, 2 anos, e a empregada Maria Baumgartner, 44 anos. Pouco tempo antes do assassinato, Andreas chegou a perceber que um homem de bigode observava a residência frequentemente, e inclusive chegou a contar sobre os eventos misteriosos que circulavam em sua residência para diversas pessoas, mas recusou as ajudas oferecidas por eles e não fez nenhum relato à polícia. A nova funcionária chegou à fazenda na tarde do dia 31 de março, acompanhada de sua irmã. Ela teria sido a última pessoa a ver todos com vida. A polícia nunca achou o responsável, embora houvesse fumaça saindo da chaminé e comida faltando na geladeira. Entre os suspeitos estavam algumas pessoas relacionadas à Victoria, como o falecido marido Carl Gabriel, o suposto amante Lorenz e os irmãos Gump, onde o mais velho, Adolf Gump, aparentemente também estaria em um relacionamento com a viúva. Carl Gabriel havia morrido em dezembro de 1914 por um ataque à bomba na Primeira Guerra Mundial e nunca teve seu corpo encontrado. Devido a isso, começaram a surgir especulações de que o homem, na verdade, estaria vivo e seria o assassino da família que faleceu na fatídica noite de 31 de março de 1922. Victoria, a suposta viúva, seus pais, donos da fazenda, e a pequena Casila teriam sido atraídos para o celeiro no final da noite, onde foram mortos, um por vez. Logo após, o assassino se dirigiu para dentro da casa e matou o bebê e a funcionária que se encontrava em seu quarto. O motivo para suspeitarem de Carl Gabriel, que havia lutado e supostamente falecido na Primeira Guerra Mundial, seria devido ao relacionamento incestuoso entre Victoria e Andreas, e o bebê Joseph seria filho do pai da jovem, não de Carl. Porém, nunca apareceram provas de que Carl teria sobrevivido à Primeira Guerra, e, portanto, nunca descobriram se ele realmente era o responsável pelo crime. Lorenz, o vizinho, que também encontrou os vestígios do assassinato na fazenda, teria começado a se relacionar com Victoria após a morte de sua mulher em 1918 e seria outro suposto pai do bebê Joseph. O homem também passou a ser um dos suspeitos do crime pelos moradores da região desde o começo das investigações, por suas diversas atitudes misteriosas após descobrir os corpos. No ano de 1951, o promotor Andreas Popp passou a investigar Anton Gump, irmão de Adolf Gump, e outros fazendeiros da região. A irmã dos homens teria afirmado em seu leito de morte que eles realmente haviam cometido o crime, fazendo com que apenas Anton fosse preso sob custódia, já que Adolf havia morrido em 1944.
No entanto, após 3 anos, em 54, Anton foi liberado e a acusação contra ele foi interrompida por falta de provas. Diversas outras prisões acabaram acontecendo durante a década seguinte, mas nenhum assassino comprovado foi encontrado, fazendo com que os arquivos fossem fechados em 1955. Todavia, alguns interrogatórios continuaram a ser feitos até o ano de 1986, e aproximadamente 100 suspeitos foram interrogados pela polícia durante o caso, mas nunca foram encontrados resultados que concluíssem quem matou a família. Sumiço dos filhos da família Sodder. Em plena véspera do Natal de 1945, a casa da família Sodder, em West Virginia, nos Estados Unidos, foi incendiada. O fogo se alastrou rápido, queimando todo o imóvel. Lá viviam George Sodder, sua mulher Jenny Sodder e os 9 filhos do casal. Na hora da propagação do fogo, eles conseguiram salvar 4 filhos do incêndio, porém os outros 5 ficaram na casa. O enigma é que os 5 corpos das crianças jamais foram encontrados, nem ossos e nem cinzas, absolutamente nada. Só que cerca de 20 anos depois, a família recebeu uma carta sem remetente que seria de um dos irmãos, dizendo que amava a todos, e desde então o mistério nunca foi esclarecido. Ao longo de 74 anos, rumores rondam a trágica véspera de Natal de 1945 da família Sodder. Naquele ano, os pais George e Jenny Sodder celebravam em sua casa o feriado de fim de ano junto a 9 de seus 10 filhos. Parecia ser apenas um feriado feliz no sobrado dos Sodder, que moravam na zona rural do país. Então, quando a ceia acabou, os 2 filhos mais velhos e a caçula de apenas 2 anos foram diretamente para os seus quartos para dormir. Marion, a filha mais velha, e outros 5 irmãos ficaram acordados até mais tarde, brincando na sala até que, após a meia-noite, algo estranho aconteceu. De repente, o telefone tocou. A mãe das crianças foi quem atendeu a ligação, mas no outro lado da linha tudo indicava que era apenas um engano. Foi quando Jenny notou que a filha estava dormindo no sofá. O estranho era que, enquanto a garota dormia, as cortinas estavam abertas e as luzes acesas. Jenny fechou as cortinas e não viu seus outros filhos, mas pensou que eles estavam todos no conforto de suas camas, dormindo sossegados no quarto deles que ficava no sótão. Então a mãe das crianças retornou para a cama. Durante o sono, ela acordou em um movimento ao ouvir um som no telhado e algo rolando nas telhas e dormiu novamente. Só que meia hora mais tarde, ela acordou abruptamente, sentindo o cheiro de fumaça e vendo que a casa estava em chamas. A mulher desceu junto do marido e com seu filho caçula no colo. Enquanto isso, os 2 filhos do casal, que eram mais velhos, junto com Marion, também fugiram do local. O problema é que eles não sabiam onde estavam os outros 5 irmãos que não tinham saído do sótão. O desespero começou. George, o pai, tentou resgatar as crianças, mas não conseguiu entrar no sótão, pois as chamas do incêndio estavam fortes demais para que ele subisse as escadas que davam acesso ao cômodo. Tudo, absolutamente tudo, pegava fogo. O alarmante foi que somente no dia seguinte os carros dos bombeiros chegaram. Porém, já era tarde. Não havia sinal algum das crianças. E mesmo após a análise das autoridades, informaram à família que aqueles que ficaram dentro da casa haviam sido incinerados. No entanto, essa versão dos fatos não convenceu George e Jenny Sodder. Posteriormente, o chefe da polícia, identificado como F.J. Morris, contou aos Sodder que não tinha encontrado os corpos das crianças. Nem seus ossos, nem suas cinzas foram encontrados. A partir de então, o casal começou uma enorme busca pelos filhos que acreditavam ainda estarem vivos. O caso ficou famoso nos Estados Unidos, porém nunca foi comprovado nada. E houve somente relatos falsos sobre possíveis avistamentos das crianças. Ao longo de vários anos após o sumiço dos irmãos Sodder, os motoristas que passassem na Rota 16 ainda podiam ver um enorme outdoor colocado pela família em busca dos filhos. Eram eles: Maurice, de 14 anos, Marta, de 12, Luiz, 9, Jenny, 8 e Beth, com 5 anos de idade.
Só que algo muito intrigante voltou a permear o pensamento daquela família. Anos depois, por volta de 1960, Jenny recebeu uma carta sem remetente com uma foto de um rapaz. No verso lia-se Louis Soder, nome de um dos filhos sumidos. Jenny, a mãe, acreditou que aquela imagem era genuína, embora sua origem nunca tenha sido explicada. Se as crianças sobreviveram, elas jamais se pronunciaram. E de acordo com as fontes sobre o caso, a mais nova hoje teria mais de 70 anos. Para a família, o fogo foi uma distração para o rapto das crianças, que teriam sido retiradas antes da tragédia. Elas teriam sido levadas para longe, talvez para o exterior. Mas por que nunca mais elas teriam feito contato com os pais? Seria pela distância? Seria pelo esquecimento? Há relatos de que um motorista de ônibus afirmou ter visto um homem jogando bolas de fogo no telhado da casa dos Soder. Alguns dizem que possa ter sido um criminoso. Outros alegaram que houve um curto-circuito na rede elétrica. Apesar de que as luzes de Natal se mantiveram acesas até as chamas tomarem conta da casa inteira. Há quem diga que uma briga por causa de hipoteca e dívida da família também tenha ocasionado uma vingança por parte do cobrador. Até hoje, não sabemos qual é a versão verdadeira. Mas a família, depois do incêndio, nunca mais foi a mesma. O caçador de mulheres. Robert Hansen era um homem à moda antiga, conhecido como um pai exemplar e um excelente padeiro. Além do ofício como hobbies, Robert gostava de pilotar avião e caçar, uma atividade relativamente comum entre homens do interior dos Estados Unidos. O problema é que ele gostava de caçar mulheres. E eu não estou falando de sex appeal masculino, estou falando literalmente de caçada, em uma mata selvagem, com rifles, como se estivesse à procura de um cervo de verdade. Entre 1973 e 83, no Alasca, o padeiro multifacetado seduzia mulheres convidando-as para um passeio de avião. Depois do voo romântico, o galanteador seguia com elas para uma cabana que tinha no meio de uma floresta. Só que depois de levar suas presas até a sua cabana, ele lhes revelava quem era de verdade. Na floresta, longe da civilização, ele as escravizava sexualmente por dias. E esse era só o começo do problema. Quando Robert se cansava da parte sexual da aventura, as vítimas eram libertas na mata para a segunda parte da sua brincadeira doentia, a caça. Este, sim, era o seu esporte predileto, ou o seu projeto de verão, como o lunático se referia. As autoridades estimam que Robert tenha matado com tiros de rifle algo entre 17 e 21 mulheres em seus safaris humanos. Ele foi condenado em 1983 por um conjunto de crimes em repetição, como roubo, sequestro, estupro e assassinato. Ao todo, sua pena somava 461 anos. Dessa forma, Robert morreu na cadeia aos 75 anos em 2014. E nunca se soube ao certo o número exato de vítimas. Máscaras de chumbo em Niterói. No Brasil, em 20 de agosto de 1966, algo macabro aconteceu na região de Niterói, próxima à capital carioca. Um jovem encontrou os corpos de 2 homens que estavam vestidos com um sobretudo e portando estranhas máscaras feitas de chumbo, no Morro do Vintém. Eles estavam acompanhados de uma nota que dizia 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsula após o efeito proteger metais, aguardar sinal para máscara. Os homens em questão eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, 2 técnicos em eletrônica que foram encontrados mortos usando ternos, capas impermeáveis identificadas como sobretudo e máscaras de chumbo, geralmente usadas contra a radiação. Suas mortes nunca foram solucionadas e o caso permanece um mistério até hoje. Junto dos homens estavam também 2 toalhas molhadas e uma garrafa de água vazia. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo, usada pelos 2 homens, o que deu inclusive o nome ao incidente. A polícia achou também um bloco de anotações com símbolos e números, códigos de referência para válvulas eletrônicas,
e um bilhete com as coordenadas ditas anteriormente. Da maneira que está escrito, o bilhete é ambíguo, o que torna seu significado aberto a interpretações e teorias. Nenhum ferimento aparente foi encontrado na necrópsia, o que descartou a hipótese de homicídio, e não foi possível uma investigação de substâncias tóxicas nos órgãos internos, pois eles já estavam em grau avançado de decomposição. A putrefação também tornou impossível determinar se foram eletrocutados ou não. A fim de solucionar o caso curioso, os investigadores decidiram reconstituir os últimos dias de Miguel e Manuel. Descobriu-se então que os dois teriam partido de suas casas no dia 17 de agosto. As esposas disseram que viajariam até São Paulo para comprar material de trabalho. De ônibus chegaram em Niterói às 14h30. Foram até uma loja onde compraram capas impermeáveis e até um bar onde adquiriram a garrafa d'água. No segundo estabelecimento, Miguel parecia nervoso e checava o relógio constantemente. Em seguida, seguiram para o Morro do Vitem, onde foram encontrados dias depois. Gracinda Barbosa Cortinho de Souza e seus filhos, que viviam próximos ao morro onde foram encontrados, contataram a polícia local, alegando terem visto o que descreveram como um objeto voador não identificado, pairando sobre o morro no momento exato em que os investigadores creem que os dois homens morreram. Depoimento de testemunhas e mistérios sobre os objetos encontrados com os corpos fizeram surgir diversas teorias. Muitas pessoas, inclusive, acreditavam que as mortes teriam sido causadas por seres extraterrestres. A teoria mais aceita atualmente é a de que um amigo dos falecidos, que afirma que os dois participavam de uma seita religiosa científico-espiritualista que envolvia o uso de drogas psicodélicas. Porém, apesar das diversas teorias, polícia e especialistas em ciência forense, ninguém até hoje conseguiu resolver o mistério das máscaras de chumbo.